Secretário, muito boa tarde, obrigado por ter atendido a gente. Por que São José dos Campos está ingressando nessa rede de testes de fármacos contra o coronavírus? Bom, boa tarde. A empresa que está desenvolvendo esse estudo, né, científico, eles entraram em contato com a SPDM, a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, que é uma organização social que administra o nosso hospital aqui em São José dos Campos. Eles entraram em contato com a superintendência da SPDM, interessados em desenvolver esse estudo. Como o hospital municipal tem um volume grande de pacientes, vai ser a referência, né, já é a referência para a internação dos casos de Covid aqui de São José. E também é um hospital certificado pela ONA, isso tornou ele um hospital interessante para fazer um estudo científico. Legal. Agora, qual o medicamento que vai ser testado em São José e por quê? É a hidroxicloroquina, medicação bastante conhecida aí. Uma das áreas é no tratamento da malária. Também trata o lúpus e a artrite reumatoide, né, como um imunossupressor, digamos assim. E alguns estudos europeus e americanos tiveram bons resultados do paciente grave, né, o paciente crítico em terapia intensiva, fizeram uso dessa droga, da hidroxicloroquina, com bons resultados. E aí estimulou até o Ministério da Saúde a soltar um protocolo recomendando a utilização em pacientes graves. E aí esse laboratório está com a intenção de fazer um estudo acadêmico mesmo, científico, para mostrar os efeitos ou não dessa droga na Covid-19. O senhor falou, então, que o medicamento vai ser utilizado em pacientes em estado grave. Hoje é dia 3. O São José dos Campos já tem esse quadro, pacientes em estado grave internados na UTI. Quando é que os testes devem efetivamente começar? Hoje a gente tá com uns 4 ou 5 pacientes na terapia intensiva dentro do hospital municipal. Eu acho que o protocolo do laboratório ainda não se iniciou. Tem toda uma formatação de ficha de coleta, treinamento dos profissionais. Então ainda não deve ter começado. Mas nós temos 2 pacientes que estão no respirador, pacientes mais críticos, e outros 3 que estão sendo monitorados, não estão necessitando de ventilação mecânica ainda no nosso hospital. Então ainda não chegou a hora de usar ainda a medicação. A expectativa, se é que ela existe, é de vocês atenderem quantas pessoas? Qual que seria aí o limite ou o número desejado de pacientes que estariam recebendo medicamento em São José? Então vai depender muito da demanda, né? A gente está se preparando pensando no que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente não tem exatamente a proporção que essa epidemia vai acontecer em São José. Nós estamos preparando, né? E muito rapidamente a gente vai ter cerca de 34 leitos de UTI somente para o Covid, né? Podendo ampliar isso ainda mais caso seja necessário. Então, vamos depender realmente da demanda de pacientes. Deus queira que não seja necessário tudo isso, mas se tiver, a gente vai estar preparado e aí todos eles que se enquadrarem no protocolo de pesquisa vão receber a medicação. Nós estamos falando pela TVT de São Paulo, canal aberto na capital e para o Brasil todo em sistema de parabólica e pelo sistema NET. São José dos Campos é um município do interior de São Paulo, fica a praticamente 100 quilômetros de São Paulo e que tem aí quase 700 mil pessoas, se eu não estiver errado. Vocês, com 34 leitos, é suficiente, secretário, para atender a expectativa de uma epidemia? O município pretende recorrer a outros mecanismos, hospital de campana? Vocês deslocaram uma ala? É algo, um prédio? É dentro do hospital que vocês já têm? Detalhe para a gente, por favor, a estrutura, e se o senhor puder também comentar quantos profissionais estarão envolvidos nesse trabalho. Bom, nós começamos primeiro treinando o pessoal, já em janeiro estabelecemos um protocolo, treinamos toda a nossa equipe, iniciamos pelas unidades de pronto atendimento, que seriam a primeira porta aí, segregando o paciente respiratório dos demais, estabelecemos no decreto
o isolamento sanitário desses pacientes, para o paciente e para a família dele. Então, já desde janeiro a gente vem trabalhando. Na questão hospitalar, nós separamos um setor que era a antiga pediatria do nosso hospital municipal, que tem uma ala de atendimento, pronto atendimento, observação, internação e UTI, e ela é um anexo do hospital municipal. Então, tem uma condição muito adequada, porque diminui a chance de contaminar o resto do hospital, que continua trabalhando normalmente, né? Normalmente, que eu digo, suspendemos as cirurgias eletivas, mas o paciente infartado, o paciente esfaqueado, o paciente baleado, continua chegando no hospital. Graças a Deus, vem diminuindo o número aí com a quarentena que a gente vem fazendo, mas continua atendendo. Então, nós segregamos esse espaço, transferimos a pediatria, o pronto atendimento da pediatria, para o prédio do Luci Montoro, né, uma outra ferramenta que tem de saúde aqui. O atendimento e a observação fica no Luci Montoro. Começamos uma reforma que a gente deve acabar agora no domingo ou na segunda-feira. Já transferimos os pacientes de UTI para esse prédio que já estava reformado no final do prédio, e agora estamos preparando toda a enfermaria, que aí a gente consegue ter leitos reversíveis, né? De enfermaria, eles podem se transformar em terapia intensiva a qualquer momento, com a quantidade de respiradores que a gente está comprando. Já temos 15 já estabelecidos, segunda-feira chega mais 8, dos 30 que nós vamos comprar ao todo, né? Então, a gente tem essa maleabilidade. Esse setor, como eu falei, ele vai ter uma tenda na frente do setor para fazer a triagem do paciente do Covid, para só entrar nesse setor realmente quem precisar ser internado. Se não for necessária internação, a gente já libera da própria tenda. Aí, da internação, ele tem um período de quarentena, que vai levar o tempo para a gente testar, para ver se ele é realmente Covid ou não. Se for Covid, ele entra, se não, ele vai para a internação normal do nosso hospital, com uma capacidade bastante grande de ampliar esses leitos conforme a necessidade, dentro de prédios já construídos que nós temos, fazendo adequação e ampliação de serviço. Uma outra coisa que a gente vai fazer, a gente tem um outro hospital de menor porte, em que a gente está terminando uma reforma nele, e levar os leitos de clínica médica não Covid, que a gente chama, para esse leito, esse hospital de menor porte, para que essa enfermaria do hospital municipal também possa ser transformada numa unidade Covid para o nosso município. E lembrando que isso é só para o serviço público de São José. Ainda temos a Santa Casa, que também tem leito SUS, e o Hospital Regional de São José dos Campos, que também tem leito SUS. E uma vasta rede privada de UTI, de hospitais privados. Muito bem. Então, só para deixar claro para o telespectador de São José dos Campos, vocês já têm 15 respiradores e estão adquirindo mais 30 num total que será reunido de 45 equipamentos, ok? Exatamente. Perfeito. Agora, secretário, uma última pergunta. Nas redes sociais, as pessoas em casa preocupadas, um grande temor com relação à realização do teste e da identificação do paciente com o Covid. Não são poucas as notícias, as informações, as pessoas falando, relatando falta de testes, que foi enviado para casa sem fazer teste e tudo mais. Some-se a isso o fato do ministro Mandetta ter vindo a público dizer que para cada caso nós poderemos ter até outros 30 que não foram confirmados, identificados da maneira como deveriam ser a tempos. Como é que está funcionando a questão dos testes em São José? Qual que é a experiência que vocês estão tendo com relação a isso? E o que o senhor pode falar para a população que está apreensiva e preocupada com o que pode acontecer com a saúde nos próximos dias? Na realidade, a gente está vivendo uma pandemia, né? Isso é uma situação de exceção, digamos assim, né? Todas as nossas atitudes são movidas para a gente diminuir ao máximo o risco de morte da população. Várias pessoas estão sofrendo consequências dessa pandemia, como, por exemplo, os profissionais autônomos, alguns empreendimentos comerciais, por conta da pandemia, objetivando um bem maior, que é a saúde da população como um todo, né? Nenhuma medida dessa está sendo tomada sem um respaldo técnico para
garantir, né, ou pelo menos para tentar garantir a diminuição dos danos que a pandemia vai trazer, como a gente vem vendo em outros países aqui. Realmente os testes no estado de São Paulo, mas acho que em todo o Brasil está assim, os laboratórios não estão dando conta de fazer os testes públicos, né, que nós temos. Nós, de São José, tentamos comprar na rede privada, só hoje que nós conseguimos comprar alguns testes, que nós vamos usar nesses pacientes que vão ser internados nesse nosso centro de Covid, porque o teste do Adolfo Lutz realmente está demorando bastante, né, para ser feito, e só é realizado para o paciente internado e o paciente grave e os profissionais de saúde. Então, realmente, é muito ruim para a gente fazer qualquer estudo, né, epidemiológico, planejar as nossas ações sem ter uma testagem bastante ampla. Recebemos informações de que vão chegar muitos testes, o Instituto Butantan vai entrar nesse fluxo também, para ampliar. Hoje se faz por volta de 400 testes por dia, a ideia é passar de 2.000 testes por dia, e aí acho que é um número adequado para o estado de São Paulo. Acho que assim a gente consegue alcançar um número adequado. Mas, sem sombra de dúvida, está fazendo falta os testes no nosso serviço. Hoje, dia 3, São José dos Campos tem quantos casos, secretário? 51 casos positivos. 51 casos em que o teste já retornou do Adolfo Lutz. Que aí a gente contabiliza todos os testes, né? Tanto privados como os públicos, né? A maioria desses são testes privados. E o município registrou óbito? Nós temos 6 óbitos registrados, 1 confirmado e 5 suspeitos. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas informações e boa sorte para o senhor e para todos nós aí na condução dessa crise. Muito obrigado por ter nos atendido. Um abraço a todos aí. Obrigado.